A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Mateus, lá no capítulo 14, o versículo 13, que a palavra ela fala assim. Livro de Mateus, capítulo 14, lá no versículo 13. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles. E eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Pois tragam para mim. Disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. E depois pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Irmãos, eu peço perdão, mas hoje a minha vista está daquele jeito. O que a gente observa aqui na palavra, irmãos? Jesus vai para um lugar deserto, porque ele não quer ficar no meio das pessoas ali. Mas as pessoas seguem ele por terra enquanto ele está indo por barco. Quando essas pessoas se aproximam de Jesus, Jesus faz milagres. Jesus começa a curar aquelas pessoas. Chega uma hora que os discípulos falam que é melhor eles irem, porque lá não tem nada para comer. Era um lugar deserto, meio complicado o lugar. Então os discípulos tinham consciência de que as pessoas precisavam se alimentar, já estavam ali há muito tempo. E uma aglomeração muito grande de gente. E Jesus fala: não, traga o que tem. Aí quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, deixa eu ver que eu sempre confundo a quantidade, irmãos, eu sempre falo errado. São os 5 pães e os 2 peixinhos, ele eleva aquilo para o céu, ele levanta aquilo para o céu e ele agradece ao Senhor. Olha a importância do agradecer, que eu ensinei para vocês outro dia, da gratidão. Ele agradece aquilo e aquilo se multiplica de uma forma sobrenatural. Dá para todo mundo comer. As pessoas ficam satisfeitas e depois no finalzinho aqui ainda contei para vocês, eu li aqui que eles ainda recolhem 12 cestos ainda cheios do que sobraram. Cheios. Então aqui a gente aprende várias coisas nesse versículo aqui, nessa passagem. O poder que Jesus tem quando nós nos aproximamos dele de fazer milagre. O poder da gratidão, que Jesus ensina isso na prática. Ele levanta o alimento e agradece, aquilo se multiplica. Vocês estão pegando os mistérios? E depois ainda sobra 12 cestos ainda. 12 cestos. Jesus faz aqui o milagre da multiplicação. Ele faz de uma forma sobrenatural. Porque Deus tem capacidade para multiplicar. Ele tem capacidade para trazer fartura para a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Deus tem capacidade de multiplicar. E de trazer essa fartura. Mas o mais interessante da passagem aqui é que nada muitas vezes é feito sem princípio. Tudo tem uma matéria-prima para que aquilo venha crescer e multiplicar. Então Jesus pega o pouco que você tem, que é o princípio, a matéria-prima daquilo que você tem, e ele multiplica. Então muitas vezes a gente espera que Deus faça milagres na nossa vida do nada. E ele não vai fazer do nada. Ele vai pegar bases, ele vai pegar princípios para que haja uma construção em cima daquilo. Então é assim que ele vai agir. Então ele vai pegar, por exemplo,
você tem uma quantidade pouca de comida em casa, ele vai lá e multiplica aquilo que você tem. Tem uma energia ali dentro do teu armário. Ali tem um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de alguma coisa. Porque nós somos energia. Aí Deus vai lá, pega aquele pouco que tem e multiplica. Às vezes você não tem dinheiro nenhum, mas Deus faz com que alguém que tenha, alguém que já tem uma matéria-prima, já tem uma base, e ele faz com que a pessoa vá lá e traga um pouco do que ela tem para você. Então é uma troca de energia. Porque se nós formos analisar, o dinheiro realmente ele não existe, é um pedaço de papel. Que há muitos anos atrás, lá para trás, existia o quê? Troca de coisas. Então, se você tinha uma vaca, você trocava por um cavalo. Se você tinha um cavalo, você trocava por uma cesta. Se você tinha uma cesta, você trocava por umas frutas. Se você tinha um pedaço de carne, você trocava, sei lá, por uma roupa. Então, existia o mercado da troca. E aquilo ali era baseado dentro tinha os valores, né? E você trocava aquilo que você tinha, os objetos. Depois foi ficando mais fácil, porque foram existindo as moedas de troca. Então o dinheiro foi virando moedas. As moedas eram pesadas. Então tinha pessoas que tinham muitas moedas, né? Eram ricos, carregavam carroças cheias de moeda. Depois aquilo foi mudando. Foi virando as cédulas em papel. Hoje o cartão de crédito já está substituindo as células, né? As cédulas, você vê que você não anda mais com tantas cédulas no bolso. Você anda mais com o seu cartão, que é um cartão magnético. E aí as coisas vão suindo. Então, quer dizer, é uma energia de troca. Vai para frente, vem, volta. E assim vai acontecendo na nossa vida. As multiplicações, porque Deus precisa sempre de uma base para estar multiplicando aquilo na nossa história. E isso é para tudo na nossa história. Então, às vezes, a gente reclama com Deus porque algumas coisas estão demorando na nossa vida, mas Deus está criando o quê? Base. Deus está criando matéria-prima para Ele poder multiplicar aquilo na nossa história. Então, às vezes, você quer abrir uma empresa, você não tem condições nenhuma de abrir uma empresa. Como que você vai abrir se você não tem uma base? Por menor que seja, você tem que ter um dinheiro. Daquele dinheiro, daquela quantidade pequena que você tem, Deus vai transformar aquilo, multiplicar aquilo para que você venha ter a sua empresa. Então tem que começar com uma base, nem que seja pouca. Às vezes você não tem dinheiro vivo, mas às vezes Deus monta uma situação para que você venha herdar ou ganhar um terreno de alguém. Aí Deus faça com que você venda aquele terreno, que aquilo ali se torne cédulas na sua mão. E aí você vai lá, pega aquele dinheiro e você começa a montar a sua empresa. Ou então você vai no banco, Deus permite que você faça um empréstimo, que Deus às vezes permite que a gente consiga algumas coisas nesse sentido, depois Ele nos honra, né, para que a gente venha pagar aquilo ali. Então existe sempre uma troca de energia e de situações. E a gente precisa sempre deixar Deus trabalhar na nossa história, porque essas matérias-primas precisam existir para que Deus consiga fazer coisas maiores na nossa história. Então Deus vai usando as coisas desse mundo porque nós estamos aqui, a gente precisa das coisas desse mundo aqui. Mas Deus tem poder para fazer coisas sobrenaturais. O que Jesus fez ali? Algo sobrenatural, mas ele pegou a matéria-prima que eles tinham aqui naquele lugar, naquele momento, que eram os 5 peixes e os 2 pãezinhos. Então, Jesus vai trabalhando dessa forma. A mesma coisa é o amor na sua vida. Você está sozinho, está sozinha? Deus precisa trazer alguém, porque precisa existir uma matéria-prima aí, algo que existe uma reciprocidade. Tem que ter alguém para poder fazer essa junção, para que haja essa união, para que haja um casamento, para que haja o início de uma família entre um homem e uma mulher. Então Deus vai criando situações para poder gerar esses milagres, essas multiplicações na nossa vida. E nós precisamos ter o quê? Paciência em Cristo para poder esperar esse processo, que não é fácil esperar. Mas nós precisamos deixar Deus gerar essas situações, criar esses movimentos na nossa vida. E nós precisamos colaborar através dos nossos pensamentos, que são os nossos sentimentos, e nós precisamos colaborar através da nossa oração, através das nossas atitudes, através da nossa gratidão. Então, não questione com Deus a espera, não questione com Deus os meios, porque Deus está criando e está buscando matéria-prima para poder criar situações lá na frente. Eu estou dando um exemplo assim para vocês entenderem como que funciona.
Teve uma época que minha filha precisava de um antibiótico específico, eu precisava pegar isso na Santa Casa, lá de São Paulo. Era o único lugar, irmãos, que tinha matéria-prima para fazer o antibiótico para minha filha. A minha filha tinha infecções assim que levava ela a ter 40 graus de febre, 41, 42. Ela nunca teve uma convulsão. Graças a Deus. Deus deu livramento. Mas ela chegava a ficar com o rosto corado de tanta febre que ela tinha. E o meu medo era ela entrar em colapso ali. Por causa da temperatura do corpo dela que chegava a um extremo absurdo. E esse antibiótico era o único que matava as bactérias que causavam as infecções no rim dela. E eu tinha que ir lá para Santa Casa, entendeu? Eu sofria retaliações na fila, porque tinha muita gente humilde. Eles começavam a me retalhar, falando que eu não precisava estar ali, porque eu tinha dinheiro, que era uma vergonha, que ali era lugar de quem não tinha recurso. Mal sabiam da minha história, mas eu ficava calada, ficava firme ali, morrendo de medo de ser linchada. Eu não tinha Deus na minha vida na época, eu não estava na presença de Deus, mas eu estava ali por uma causa justa. Precisava salvar minha filha também, né? O meu dinheiro não comprava o antibiótico. Não comprava, porque não tinha matéria-prima em outro lugar. Só na Santa Casa que tinha. E quando esse antibiótico faltava, eu passava um apuro terrível. Porque as bactérias que causavam infecção no rim dela já eram resistentes a outros antibióticos farmacêuticos que tinham na farmácia. Então, eu não conseguia pegar o antibiótico lá. Não tinha como. Eu tinha que ir na Santa Casa, que lá tinha uma matéria-prima que produzia um antibiótico que matava aquela bactéria. Então, para não ver minha filha sofrendo, para ela não ficar, sabe, muito tempo internada, para que ela não viesse ter problemas maiores, para que a gente conseguisse conservar o rim dela até ela ter uma determinada idade para fazer a cirurgia, eu tinha que ficar ali. Foram anos naquela fila ali buscando aquele antibiótico. E eu tinha que voltar com, tipo assim, com 30, 40 vidros de antibiótico para casa. E eles não gostavam de liberar. Porque eles tinham que dividir com outras pessoas, mas eu precisava daquela quantidade decorrente das dosagens que ela precisava tomar durante o dia, durante a semana e durante o mês. Então eu sofri muito. Eu já passei por situações na minha vida assim, que hoje eu olho para minha filha e eu olho o quanto eu, sabe, corri em termos de saúde, de hospital. Eu vejo o quanto Deus me sustentou, mesmo eu não estando na presença dele. Mesmo eu não sabendo que ele existia e que ele era vivo. Mas Deus precisava, naquela época, eu precisava daquela matéria-prima para poder matar aqueles antibióticos. Eu acho que dentro das minhas orações erradas e as brechas que eu abria, Deus me ouvia. E Deus precisava de uma matéria-prima para poder produzir algo que viesse favorecer minha filha. E Deus abriu essa oportunidade de eu conseguir lá na Santa Casa esse antibiótico. A mesma coisa Deus faz os milagres na nossa vida, criando essas matérias-primas na nossa história. Ele precisa de uma base, precisa de um princípio. Nada surge do nada. Você pode ver pela natureza mesmo. Nada surge do nada. O ser humano não é gerado do nada. O ser humano é gerado de atos sexuais entre um homem e uma mulher, onde há fecundação, tem os óvulos, então o espermatozoide. Então existe toda uma matéria-prima ali para poder surgir o ser humano. A mesma coisa Deus faz os milagres na nossa história. Então, quando você dificulta essa matéria-prima nas mãos de Deus, fica difícil de Deus trabalhar. Para Deus poder gerar amor no coração da pessoa que você tanto ora para que haja libertação, Deus tem que gerar amor primeiro no seu coração. Porque você é uma fonte de energia. Entendeu? Por isso que Deus fala, esquece o passado, não tenha mágoa, perdoe o outro. Porque senão Deus não consegue, através da matéria-prima que você está liberando, trazer o que você precisa e aquilo que você quer em oração. Porque muitas vezes a nossa oração ela não condiz com aquilo que nós sentimos. Você pede da boca para fora, mas o seu coração está contaminado com determinadas coisas que não vai produzir aquilo que você está pedindo através das suas palavras. Então a gente precisa sempre buscar em Deus o direcionamento e fazer aquilo que Deus nos ensina na palavra. Você tem que liberar perdão para que haja multiplicação na tua vida e Deus precisa buscar essas matérias-primas para que Ele venha multiplicar essas bênçãos na nossa história. Você precisa de um instrumento musical, mas Deus tem que gerar o quê? Uma matéria-prima na tua vida, um princípio, para que você venha ter
esse instrumento? Pode ser que ele te dê o dinheiro para que você venha comprar. Então ele vai buscar em alguém que tem mais, que tenha sobrando, para trazer essa matéria-prima na tua mão, para que você tenha o princípio, para você ir numa loja comprar esse instrumento que você precisa para você louvar a Deus, tocar, né, no louvor da igreja, gravar o seu CD, sei lá o que você precisa. Tô dando um exemplo aqui para você entender. Aí alguém precisa produzir esse instrumento e Deus tem que levar você numa loja, gerar uma condição, tem que ter um princípio para que o dinheiro que você tenha na mão você consiga comprar aquilo. Então, às vezes, Deus movimenta situações até que a loja coloque na promoção aquilo para que você venha adquirir, para que o dinheiro que você tenha na mão você consiga comprar. Então, ele faz coisas sobrenaturais. E a gente precisa o quê? Esperar em Deus. Então, nada surge do nada. Nada vai surgir do nada. Sempre vai ter uma base. Precisa ter um princípio. Precisa ter uma matéria-prima para Deus poder trabalhar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Para que Deus traga saúde para a tua vida, você precisa ter uma base. Você precisa ter uma matéria-prima principal, que é a fé. Se você não acreditar na cura, Deus não consegue te curar. É Deus falando que vai te curar e a sua mente dizendo que você vai continuar doente. É Deus falando que ele vai te dar vida, que isso daí é para a glória dele, é para a glorificação do nome dele, e você acreditando na morte, porque sua mente está acreditando que você vai morrer. E você toma posse da morte, ao invés de tomar posse daquilo que Deus está falando através dos profetas dele. Que isso daí não é para a morte, que isso daí é para a glória do nome dele. Que é para que ele seja glorificado nessa terra, na sua vida, para que você tenha um testemunho. Então, tudo na nossa vida tem que ter o quê? Um princípio e uma matéria-prima, para que ele venha fazer multiplicações em todas as áreas da nossa história. Porque Deus multiplica tudo. Deus multiplica a saúde, Deus multiplica rejuvenescimento. Deus não está multiplicando meu cabelo, que caiu, eu não tive alopecia areata por causa de estresse, por causa das dores agudas que eu tive. Deus tem curado meu braço, mas tudo tem um princípio. Qual que é a matéria-prima que Deus está trazendo para curar o meu braço? Os tratamentos que eu tenho feito. O cabelo é a mesma coisa. Então a gente não pode ficar limitando Deus. Não pode. Porque senão fica difícil. Tem gente que quer milagre de Deus, mas quer de uma coisa, quer o milagre de Deus de algo sobrenatural. Quer que um anjo desça na sua casa. E que os vizinhos vejam e que todo mundo bata foto. Não vai dar certo esse negócio. Porque Deus não vai trabalhar desse jeito. O que você precisa, muitas vezes, tá aqui. O que vem do plano espiritual, vai vir do plano espiritual. Deus vai trazer. Como que a gente se conecta com o plano espiritual? Com a base primária do plano espiritual. Jejum e oração. E fugir do pecado. Aí você tem uma base, um princípio espiritual para você poder estar se conectando com Deus e receber bênçãos espirituais. Se você está no plano material ainda, você não desencarnou, você está aqui. Tem coisa que você precisa desse plano aqui. Então Deus vai usar o quê? As matérias-primas desse plano aqui para fazer multiplicações na nossa história. Então não dificulta o trabalhar de Deus nesse sentido. Não breque Deus dessa forma. Ah, eu só aceito se for desse jeito. Eu já vi gente assim. Deus tem que fazer dessa forma. Ele quer o milagre, mas ele quer ensinar Deus a trabalhar. Já podia ter recebido o milagre, ó, já há muito tempo, porque Deus ia usar alguém, aí você se recusa a receber alguma coisa da mão de alguém. Deus ia criar situações para você viver aquilo. Deus ia colocar você talvez aí numa empresa, numa situação para multiplicar algumas coisas, trazer algum trabalho paralelo para você fazer. Você não aceita o processo. Você não aceita os meios primários de Deus. Aí fica difícil de Deus trabalhar. Então, toma posse dessa palavra. Porque tá chegando multiplicação na tua vida hoje. Eu não sei o que Deus vai multiplicar aí, mas ele vai te tirar de uma situação através da multiplicação. Às vezes você quer um dinheiro e Deus quer que você faça uma aplicação X. Precisa de uma base, precisa de um princípio, de um início. Aí você se recusa a fazer aquela multiplicação porque falaram pra você que aquilo ali é pecado, que você não pode investir dinheiro naquilo. Tem gente que é assim, né? Aí Deus não consegue trazer a multiplicação por esse caminho
e você quer que Deus faça de um outro jeito, às vezes o outro jeito que você quer é um jeito mais complicado de vir. Então, sabe o que você tem que fazer? Escutar a voz do Senhor, não questionar e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Porque através de um jeito que você nem imagina, Deus traz o recurso na tua mão. Você tem só que acreditar nele. Mas sabendo sempre que vai ter uma base, vai ter um princípio. Porque Deus é estratégico. E você não pode inibir o jeito de Deus trabalhar. Porque tem gente que fica inibindo. Sabe? Tem hora que o milagre tá na porta, tá na mão ali da pessoa, a pessoa não enxerga o milagre. Ela não consegue ver que tá ali. Porque ela não aceita aquele princípio de Deus. E Deus vai trabalhar dessa forma. E às vezes Deus vai trabalhar com coisas lógicas. Você não está entendendo a estratégia dele, mas é coisa lógica que ele está fazendo. E ele faz ligações. Ele faz alianças. Quando você vê, você já está com uma aliança com uma pessoa, a pessoa já está com aliança com outra. E aí é um ciclo. É um puxando o outro até chegar a bênção na tua mão e Deus cumprir aquilo que ele te prometeu. Então não atrapalhe o trabalhar de Deus. Tá? Eu não sei com quem que Deus está falando aqui. Espero que eu tenha sido assim muito clara para explicar, para você conseguir entender. E deixa Deus agir. Porque tem coisas aqui de pessoas que vão assistir esse vídeo que você está confuso e confusa. Chegou uma situação mais ou menos assim na sua vida e você está confuso se isso é de Deus, se não é de Deus. Deus vai trabalhar muitas vezes com coisas lógicas. E se ele não trabalhar com coisas lógicas, como é que nós vamos viver nesse planeta aqui? Como que a gente vai viver nessa terra se você não tiver coisas lógicas na sua mão? Você não vai com dinheiro imaginário comprar um carro. Você tem que ir com cédulas, ou você tem que ir com cartão, com uma conta alta no banco, com um cartão que te dê respaldo para que você chegue lá e compre esse carro. Né? Você tem que ver um recurso, tem que ter algo, tem que ter um princípio. Então deixa Deus concluir as coisas na sua vida. Não fique questionando com o Senhor. Tá? Porque Deus trabalha dessa forma. Então a gente precisa ter, sabe, coerência na vida. Porque senão fica difícil. Não tem como você, por exemplo, se alimentar com alimentos virtuais. Você pode olhar um prato de arroz ali, um pedaço de carne, mas como é que você vai comer um negócio que é virtual? Você tá vendo, ó, a palavra já fala, ó, virtual. Vamos colocar esse virtual aí com visão. Você tá vendo. Não tem como você palpar, comer o negócio. Então não dá, tem coisa que sabe, que não tem como, eu não sei com quem que Deus está falando. Espero que você esteja entendendo o que Deus está explicando, mas não tem como Deus trabalhar desse jeito. Então deixa Deus trabalhar da maneira dele. Deixa Deus concluir as coisas da maneira como ele tem o hábito de fazer. Simplesmente aceite o processo. Dói menos. E quando você assusta, você já está de próximo de vitória. Quando você vê, você já multiplicou. Porque está chegando multiplicação aí. Algumas pessoas vai ser multiplicação em saúde, outras vai ser multiplicação em dinheiro. Tá chegando algo grande aí para tua mão. Mas não limite o jeito de Deus trabalhar. E tenha sabedoria para entender. Porque quando você abre seu coração, você expande a tua mente e você deixa ela disponível para Deus, você consegue entender o que Deus está fazendo e Deus tem uma forma mais fácil de se comunicar com você. Aí você consegue entender que aquele caminho ali é de Deus. E as coisas de Deus não tem confusão e traz paz. Então deixa Deus trabalhar a sua vida, tá? Tá chegando multiplicação aí de pães e peixes na tua história. Eu não sei qual área da tua vida aí que tá precisando de multiplicação, mas Deus tá trazendo. Pode ser que seja no amor aí, no seu relacionamento, no seu casamento, Deus tá trazendo multiplicação. Mas deixa bases primárias para Deus trabalhar. Sabe que com o coração cheio de ódio, Deus vai colocar amor no coração do homem, mas você não sabe perdoar. Aí na hora que traz de volta, você está com o coração contaminado, não tem princípio, não tem base. Aí Deus não consegue colocar amor no teu coração. Porque você não permite. Aí você vai começar a atacar a pessoa de novo. Você vai começar a ser rixosa de novo. Rixoso. Aí Deus não consegue fazer a aproximação. Porque não está tendo base primária aí. Não está tendo um princípio para Deus poder fazer a obra. Então tem que deixar Deus trabalhar. Tem que ter amor no coração, tem que aprender a perdoar. Tem que tirar mágoa. Tem que tirar o rancor. Tem que esquecer o que foi feito lá atrás para poder ter uma vida nova. Tá? E isso tudo, sabe, isso tudo que eu expliquei para vocês valem para todas as áreas da nossa vida.
precisa ter base, precisa ter princípio, precisa ter matéria-prima para Deus poder trabalhar, tá? Tá chegando multiplicação aí na sua vida. Tá chegando algo grande para as tuas mãos. Mas deixa Deus te conduzir, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Libera perdão para que você não venha perder as tuas bênçãos, tá? Porque Deus sabe aqui quem tem orado, quem não tem, e Deus sabe também quem tá com o coração apertado, com o coração duro. Alivia o coração para você receber suas bênçãos, as suas multiplicações, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.